Olá, pessoal, tudo bem? Então, esta aqui é a nossa sétima videoaula, ok? Sobre economia e sociedade do Segundo Reinado, ok? Então, o tema desta videoaula é a substituição da escravidão, ok? Vamos ver pelo que a escravidão foi substituída, ok? Então, ó, a maioria dos imigrantes que desembarcaram no Brasil na segunda metade do século XIX, que é aquele período que vai de 1850 até 1900, sim, 1900 é o último ano do século XIX, ok? Era originária da Alemanha e da Itália, ok? A maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil nesses últimos 50 anos do século XIX vieram da Itália ou da Alemanha, ok? E quando vinham de lugares assim como, por exemplo, Suíça, ou eles falavam alemão, a maioria deles falava alemão, para falar a verdade. Alguns falavam italiano, ok? Porque a Suíça, para quem não sabe, né, o pessoal lá fala 3 idiomas predominantes, né? Italiano, alemão e francês, ok? Então, assim, vieram muitos alemães étnicos, né? Não necessariamente nascidos na Alemanha, mas étnicos, austríacos, né? Germânicos étnicos, né, e italianos, ok? Por quê? Porque essas duas regiões, elas na metade do século XIX, elas viveram uma instabilidade política resultante do processo de unificação. São os dois países que vão realizar a unificação tardia, conforme vocês viram já com o Capitão Júlio, né, no trimestre passado, né, ocorreu a unificação da Itália e da Alemanha mais ou menos ao mesmo tempo, né, e isso gerou algumas transformações econômicas que expulsaram a população desses dois países, né, dessas duas regiões. E muitos foram para os Estados Unidos, alguns outros foram para a Itália, foram para o Uruguai, e muitos vieram também para o Brasil, ok? A população, obviamente, a população mais pobre, a população mais humilde, aqueles que realmente eles chegaram no limite lá na Europa, né, no limite da existência, e aí eles vão optar por uma vida aqui no Brasil, onde eles vão buscar oportunidades. Muitos chegavam aqui, ao contrário do que se diz, muitos chegavam aqui com a intenção de retornar, né, fazer dinheiro, né, como eles diziam na época, fazer a América e retornar para a Europa, né? Mas muitos acabaram ficando, né? Alguns retornaram, mas muitos acabaram ficando, ok? Um grande número de imigrantes se destinou para as províncias do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e esse modelo de imigração, ele foi um modelo de imigração subvencionada pelo Estado, né? O Estado pagava as passagens, o Estado às vezes até dava ferramentas de trabalho e dava terra para esses colonos, né? Isso foi muito comum aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Também, esqueci de comentar na última aula, no Espírito Santo houve alguma experiência também nesse sentido, só que foi de menor dimensão, e lá no Espírito Santo havia um aspecto que dificultava muito a colonização por esses elementos aí italianos e alemães, pela presença dos índios botocudos, que eram muito arredios, né, muito resistentes, né, resistiram até o século XX à penetração do chamado homem branco ali naquela região. Tá? Mas lá também existem colônias de alemães e de italianos, ok? No Espírito Santo, tá? Só que em menor dimensão. E, no caso de São Paulo, foi uma experiência muito particular, muito peculiar, muito diferente do que foi vivido no Sul e até mesmo no Espírito Santo, ok? No Sul, a atração de imigrantes, como eu disse, né, se dava pela concessão de lotes de terra doados pelo governo às famílias dos imigrantes. Então, a ideia era essa. Por quê? Porque havia preocupação com o Sul, né? A preocupação com o Sul explica, em parte, o tratamento que o governo deu, por exemplo, para a Revolta Farroupilha. A preocupação com o Sul explica, pelo menos em parte, a maneira peculiar também pela qual o Sul foi colonizado, né? Uma colonização organizada pelo Estado, ok? E bancada, né? Como se diz, subvencionada, é a mesma coisa de bancada pelo Estado, ok? Em São Paulo, a imigração atendia à demanda dos cafeicultores paulistas por mão de obra livre. Tá? Perdão aí, como eu escrevi mão de obra, não tem mais o hífen, tá? Eu acabei deixando passar essa, tá? Mas atendia a demanda dos cafeicultores paulistas por mão de obra livre, europeia, ok? Para substituir a mão de obra escrava
Por quê? Porque com a extinção do tráfico de escravos, não havia mão de obra suficiente no Brasil. Mesmo importando escravos do Norte e Nordeste, mesmo assim faltava mão de obra. Então, a solução foi encontrar a substituição dessa mão de obra, a escrava africana, pela mão de obra imigrante europeia. Ok? Então, quer dizer, começa aqui uma transição. A partir de 1850, começa uma transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Observação muito importante. Esse processo ele vai acontecer, sobretudo, no caso de São Paulo, sobretudo no Oeste Paulista. Na região do Vale do Paraíba, predomina a exploração do trabalho escravo. Agora, nas novas áreas de produção de café do Oeste Paulista, o que eu estou falando com isso? Aquela região de Campinas, Limeira, Ribeirão Preto, para aquela região, naquela direção em que a produção do café ela vai se expandindo, né? Essas novas frentes, né? Essas novas áreas de produção do café vão ser abertas pela exploração do trabalho assalariado, predominantemente formado por imigrantes alemães e, posteriormente, italianos. Ok? Então, a imigração do sul do Brasil se diferenciava em termos de finalidade em relação à imigração para a província de São Paulo. Então, no sul do Brasil, a questão era ocupar, colonizar. Então, assim, predominou a distribuição de pequenos lotes de terra para famílias que cultivavam a terra e frequentemente, eles praticavam a policultura, né? Ou seja, eles faziam várias culturas, vários tipos de plantações diferentes, criação de animal, tudo misturado em pequenos lotes de terra, ok? Por quê? Porque o objetivo era colocar a gente lá, né? Ou colocar a gente aqui, né? Já que a gente está no sul do país. Enquanto em São Paulo, não. Em São Paulo era realmente utilizar a mão de obra em grande quantidade pela necessidade que os cafezais tinham, né? De utilizar grande quantidade de mão de obra. Então, é diferente, mas são os mesmos grupos étnicos, ou seja, são alemães e são italianos, né? No caso de São Paulo e do sul do país. Com a diferença de que mais para frente, quanto mais vai chegando perto de nós no tempo, né? Ou seja, quanto mais para cá no tempo, os italianos vão ficando maioria, os alemães vão ficando em minoria, ok? E aí, né, o imigrantes, putz, eu botei uma foto aí que parece japonês, né? Não era essa a ideia, tá? Agora que eu tô vendo que é um japinha ali. Mas a ideia era mostrar, né, que os italianos, sobretudo, né, e também os alemães, eles iam trabalhar nos cafezais, ok? Bom, e aí eu vou deixar para comentar o sistema de parceria, volta passarinho, o sistema de passarinho, o sistema de parceria, eu vou deixar para comentar na nossa próxima videoaula, tá ok? Então, agradeço a audiência, um forte abraço a todos e até a próxima videoaula.